3, 2, 1, gravando. Olá, sejam muito bem-vindos, Alberto Leandro aqui. Hoje vamos falar sobre network, essa palavra que vem se expandindo por aí, mas nada mais é do que conexões, ou QI, como você queira chamar aí. Mas ela é uma palavra muito importante e mais importante ainda é a ação de network, tá? Vamos falar sobre ela aqui. Não esqueça de deixar o joinha e compartilhar com seus amigos as dicas que vou apresentar aqui sobre ter network. Bom, ter network é extremamente fundamental para qualquer profissional. Pense no seguinte: existem o network real, pessoal, e o network virtual e o virtual real. Eu vou explicar o porquê dessa diferença e como é que você deve abordar. Por exemplo, no network real, você tem a oportunidade de chegar perto da pessoa e se apresentar. Então, veja, você é novo dentro de uma empresa, você está naquele momento do cafezinho, você quer se apresentar por uma pessoa. Existem alguns truques, né, de persuasão, algo mais complexo. Eu posso até trazer um vídeo aqui no canal específico sobre, mas existe uma conexão real que você se trata. Então, não deixe de se apresentar para uma pessoa nova de maneira genuína. Chegue próximo à pessoa, se apresente de forma genuína, mantenha uma postura ereta, de frente para a pessoa. Você estar de frente para a pessoa mostra muito que você está interessado. Olhe nos olhos e faça uma pergunta sobre o que ela faz na empresa. Geralmente, dentro do mundo corporativo, as pessoas ficam envaidecidas, né? Até gratas de você perguntar o que ela faz e da importância. Eu mesmo sempre tive uma consideração geral por todos os profissionais das empresas no qual eu trabalhei, e eu sempre tratei da tiazinha do cafezinho ao gerente de maneira igual. Isso me trouxe várias vantagens no mercado de trabalho e eu pude expandir bastante minha carreira de network. Agora, se tratando desse modelo de apresentação que eu dei de exemplo, porque você se apresentando de maneira mais humana, você vai criar conexões mais real. Não vai passar aquele ar de uma pessoa artificial. Você vai chegar na pessoa, se apresentar, perguntar a ela sobre o que ela faz na empresa. E ela vai ter o momento de explicar: eu faço isso, aquilo na empresa, e você dizer: poxa, muito legal, muito interessante o seu trabalho. Pode ter certeza que quando a pessoa você terminou esse parafrase aí, você já teve uma conexão real com a pessoa. Eu sempre trabalhei em empresas que eu tenho conexões reais com as pessoas. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar em empresas que nem eu já tive a oportunidade de trabalhar, no qual o gerente é aquele super gerente semideus, no qual você não tem proximidade. Aqui é completamente diferente. Você tem essa proximidade e você vai gerar conexões reais. Outras maneiras de você conhecer pessoas é participando de eventos. Existem eventos específicos para determinadas áreas. Por exemplo, recentemente eu participei de um evento de finanças para conhecer mais pessoas da área de finanças, porque eu tenho alguns projetos pessoais, alguns profissionais que eu preciso ter essas conexões da área de finanças para eu aprimorar um produto meu. Então, eu estou me expondo a esses eventos. Então, alguns deles são eventos públicos, virtuais, e outros são presenciais. O virtuais eu tenho que ter uma abordagem diferente. Por exemplo, eu nesses eventos virtuais, no momento em que é aberto para o público fazer uma pergunta, eu faço uma pergunta ao professor, o instrutor, naquele momento que está sendo apresentado, e mando o link do meu canal do YouTube, do meu LinkedIn, porque isso é uma forma de eu me conectar com as pessoas, porque é interessante você até fazer uma pergunta antes, porque se você for validado como alguém que fez uma pergunta boa, veja que interessante os contextos, né? O professor ele está com uma frequência mais alta porque ele que lidera a conversa. Mas se você como aluno conseguir fazer uma boa pergunta, sua frequência vai se elevar em determinados colegas, a atenção vai estar focada em você, e o professor, se em caso ele validar que a pergunta foi boa e a conversa ali ficar interessante,
vai ser muito mais fácil as pessoas te seguirem. As pessoas vão pensar assim: poxa, que pergunta interessante. Essa pessoa é uma pessoa inteligente, bem informada, que pergunta bem fundamentada. Então, quando a pessoa vê seu canal do YouTube, seu LinkedIn, as pessoas tendem a te seguir com mais facilidade do que se em caso você só postasse assim de maneira mecânica. E isso diferencia o segundo assunto que eu ia tratar de conexões reais, conexões virtuais, no qual você vai mandar um texto mecânico e programado para várias e múltiplas pessoas. Essa maneira até você pode ser bem aceito, mas a que eu acho mais legal é a virtual real. Qual é a virtual real? Chegue na pessoa no LinkedIn, você nem conhece, mas chegue e se apresente, fale que o currículo dela é bonito e seja realista mesmo. Por exemplo, eu sigo muito os meus professores, os meus mentores, as pessoas que eu admiro das minhas carreiras, seja da carreira de arquitetura, seja os gestores, seja da minha carreira agora de dados, seja comunicadores também. Tem pessoas que nem tem. Você olha no currículo da pessoa lá, dê só uma faculdade, uma pós-graduação, nenhuma nem outra, mas são exímios comunicadores porque treinaram muito para isso. Então, o que é muito importante a gente levar em conta? Conexões reais, networks reais, precisa de abordagem reais e lembranças reais. Você precisa causar uma lembrança naquela pessoa, seja por consideração mesmo e um certo... Não vou dizer assim, você ser fã da pessoa, mas você deixar uma marca ali de dizer, por exemplo, eu me apresentei para alguns professores meus do Canadá e outro professor americano que eu fiz um curso da Google. Então eu cheguei, falei inglês, eu disse, olá professor, obrigado pelo seu trabalho, e são agradecimentos reais. Então eu agradeci o trabalho dele, esse foi muito legal essa conexão, porque agradeci o trabalho dele, fiz uma conexão, ele resolveu se tornar tutor fora das questões Google, ele me convidou para avaliar o trabalho dele inicialmente. Então veja que presente maravilhoso. Essa conexão minha, meio aleatória, seguindo esse método que eu estou apresentando aqui para vocês, me presenteou com um convite do professor. Ele pensou o quê? Até a questões de negócio, né? Ele pensou assim, bom, aquele aluno brasileiro ali, ele foi muito cortês, se apresentou, eu vou mandar uma prévia do meu trabalho para ele avaliar e dar um feed. E curiosamente eu tive a capacidade técnica até de fazer um feed positivo e negativo, e que se ele traduzisse aquele material, até me prontifiquei a traduzir o material, mas ele já tinha uma equipe para isso. Então eu já gerei essa conexão. Veja que maravilha. A gente tem que tentar meter a cara mesmo à tapa, principalmente se você está desempregado ou está querendo formalizar negócio. Outra coisa que eu iria tratar também é a importância do amadurecimento do network. O amadurecimento do network é uma coisa incrível. Por exemplo, os meus network de pessoas que fizemos excelentes trabalhos juntos de 2, 3 anos ou até 10 anos atrás, eles ainda geram frutos positivos sobre isso. Hoje eu estou empreendendo e trabalhando, a depender do contrato, e alguns desses meus colegas se tornaram empreendedores. Então, as habilidades que um tem em falha se complementam para novos negócios. Já tive colega que me chamou para ser sócio de determinada coisa, mas no momento não era o momento exato de eu entrar naquilo. Outros eu me identifiquei como ignorante e eu não iria conseguir agregar valor diretamente, e eu indiquei um outro amigo que tinha habilidade naquilo. Então veja, o amadurecimento do network também é algo muito importante. Mande uma mensagem para as pessoas, façam uma manutenção do network, não deixe para só dar bom dia, olá, quando você precisar da pessoa, porque sabe que ela tem um cargo importante ou que ela cresceu para tal. Tenham a manutenção das amizades, dessas conexões importantes, porque uma hora você vai precisar, outras essas conexões vão aparecer para te procurar novamente, e assim você vai ter uma fluidez melhor disso. Espero que eu tenha deixado claro um conceito de network, como você vai abordar
os seus clientes, como você vai abordar a pessoa que você admira, como você vai abordar uma pessoa que você almeja, que ela seja importante para você conseguir um trabalho, que você cresça na carreira. O exemplo que eu dei do meu professor em inglês, que de um curso que eu fiz da Google. Então, veja, as possibilidades são infinitas quando se tem network, principalmente para nós que trabalhamos home office. A gente tem uma certa deficiência de conexão física, mas a gente pode expandir de maneira absurda dentro das redes sociais. O potencial é infinito dentro das redes sociais. É uma vila de vendas e compras infinita. Você pode ir do Brasil. Hoje eu já estou expandindo minhas fronteiras internacionais, com algumas conexões já de amigos, de outros professores, de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu de mudança de carreira, e você vai se encontrar com essas pessoas. Então, não deixe de tentar, porque às vezes achamos que a pessoa tem uma distância muito grande e temos um certo temor, uma inferioridade de tentar, mas não é esse o caso. Não deixe de tentar, participe, crie conexões reais, se esforce para isso, que os resultados vão aparecer no decorrer da sua história e no decorrer da sua carreira. Muito obrigado, não deixe de compartilhar esse vídeo para alguém que você gosta, alguém que você acha importante seguir essas dicas e aprender, e voe alto!